Hoje é o lançamento do livro Contos Gravataenses, de Jonathan Antônio, uma coletânea de contos baseados na memória e oralidade do povo gravataense, de causos passados de geração em geração, que revelam personagens reais e fictícios, que caminham pelas ruas e paisagens da cidade. Para que esse livro estivesse pronto, houve um processo longo e criativo na sua elaboração. É isso que vamos contar aqui, no Por Trás dos Contos. Tudo começou com a ideia de Jonathan de registrar e preservar as histórias populares de assombrações da cidade de Gravatá. Causos que resistiram ao tempo, foram passados de geração em geração e são compartilhados por aí, nas conversas de bar, nas reuniões de família, nos encontros de amigos, mas que corriam o risco de cair no esquecimento. Era hora de colocá-los no papel e eternizá-los. Mas, como vocês devem imaginar, escrever e publicar um livro não é fácil nem barato. Exige investimento. Foi então que surgiu uma oportunidade. O lançamento da Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, pela Prefeitura de Gravatá. A PNAB é uma política pública do governo federal, distribuída e executada pelos municípios brasileiros para apoiar e incentivar projetos culturais. A PNAB de Gravatá era a chance perfeita para tirar esse livro do mundo das ideias e torná-lo realidade. E para isso, entrou no jogo mais uma vez a LP Formação e Gestão Cultural, que já é parceira de Jonathan de velhos carnavais na produção de outros projetos. Com dedicação, o projeto foi elaborado detalhando cada etapa, da pesquisa à publicação, e foi encaminhado para apreciação da banca avaliadora da Prefeitura de Gravatá. Depois da submissão, veio a boa notícia. O projeto estava aprovado. Era o sinal verde para começarmos a trabalhar e colocarmos a mão na massa para transformar o que era projeto em realidade. Com o início do projeto, era hora de sair às ruas e de bater nas portas, de ouvir as vozes que guardavam os contos da cidade. A pesquisa de campo foi, sem dúvida, uma das partes mais ricas do processo. Cada conto era uma janela para o passado, para os medos, para os ensinamentos e as crenças populares da cidade. O trabalho começou com a busca por informantes locais, pessoas conhecidas na comunidade por sua memória afiada, por seu envolvimento com a cultura popular ou simplesmente por terem histórias curiosas guardadas na ponta da língua. Foram moradores antigos, comerciantes, agricultores, artesãos, professores, contadores de causos, avós e avós que, com generosidade, aceitaram compartilhar suas lembranças. Eles nos receberam em suas casas, oferecendo café e histórias, com a hospitalidade típica do povo de Gravatá. Contavam causos que aprenderam com seus pais ou ouviram desde a infância. Em visitas a bairros e ruas famosas pelas histórias de assombrações e de correbicho, foram colhidas histórias contadas por moradores antigos, mestres da oralidade. Mas nem tudo foi fácil. Houve desafios. Encontrar alguns personagens não foi simples. Lidar com a resistência inicial de alguns entrevistados exigiu paciência e empatia. Além disso, o trabalho de campo exigiu logística, tempo e muita escuta. Nem todos os informantes puderam estar presentes fisicamente. Para esses casos, o projeto se adaptou. Entrevistas foram feitas por chamada de vídeo, ligações telefônicas e muitas vezes por mensagem de áudio no WhatsApp. Em cada formato, o cuidado foi o mesmo: ouvir com atenção, respeitar a fala de cada um,
e garantir que suas palavras fossem preservadas. Todos os entrevistados tinham algo em comum: o respeito quase sagrado sobre o que envolve o sobrenatural, a fé e os mistérios de cada rua de Gravatá. As visitas aos locais, os quais os informantes se referiam, também foram o coração pulsante do projeto, pois traziam ao autor as sensações necessárias para se envolver ainda mais nos contos. E aqui agora na rua que diziam que tinha lobisomens, nunca saberemos. Rapaz, eu fui aqui em um dos lugares que disseram que teve algumas aparições de espírito, coisa do tipo, para tentar fazer algum tipo de registro, ver se tinha alguém que podia falar alguma coisa. E amigo, só de falar perto, só de estar perto, já sentia já sei lá, velho, uma escuridão, mesmo de dia, não sei explicar. Aqui é a rua do cemitério que reza a lenda que os ossos sumiam para fazer rituais. O cemitério Santo Amaro. Ui! Com as entrevistas concluídas e todos os dados coletados, era hora de organizar o material. Dezenas de páginas de anotações e gravações foram categorizadas e analisadas. O objetivo era transformar essa riqueza oral em uma obra coesa, respeitosa à cultura local e com um toque imaginário típico de Jonathan Antônio. A escrita foi um exercício de cuidado e sensibilidade. Cada conto foi reescrito, mantendo a essência da fala do povo, mas adaptando a linguagem literária e aos encantos da ficção. O desafio era equilibrar autenticidade e fluidez. E não pensem que é algo fácil. Reparem no áudio do nosso autor num momento de desabafo. Meu irmão, não sei o que fazer mais não, velho. Já é a sexta vez, eu acho, que eu tô escrevendo esse capítulo. E cada vez aparece uma inconsistência diferente, tá entendendo? E o pior, que tipo, faz sentido não ser desse jeito. Talvez fosse melhor eu apagar toda a parte que cita um lugar específico e tento colocar uma coisa um pouco mais genérico direcionada ao Cruzeiro. Porque parece que quanto mais eu tento deixar exatamente claro onde é, parece que eu tô, tá entendendo? Parece que eu tô tentando fugir do que me foi dito. Mas nem só de agonia vive o escritor. Tem os orgulhos também, em ver a qualidade literária de trechos que acabou de escrever. Maluco, vê essa parte aqui. Um dos espíritos que ali estavam, um padre, talvez, pois usava uma batina rasgada e segurava um crucifixo de madeira virado para baixo. Ergueu a mão e todos os outros pararam. E então começaram a murmurar palavras indecifráveis, inaudíveis. Uma reza invertida, mas como um cântico fúnebre que fazia o chão vibrar. Menino do céu! Isso ficou massa. Com os textos prontos, veio a fase de revisão, correção e preparação editorial. A diagramação cuidou para que cada detalhe visual refletisse a identidade do livro. Foram mais de 13 horas de trabalho online com Lucas Barbosa, o capista, para a criação dessa capa. Para as ilustrações do livro, as orientações sobre cada detalhe foram cruciais para que Ednilson Júnior, o ilustrador, captasse a essência dos contos, como nesses áudios. Mas eu gostaria que em todas as imagens que você fizesse, você desse um jeito para que no chão tivesse a vegetação, a planta Gravatá. Já que esse livro vai ser só sobre Gravatá, então ia ser bom nesse caso. As ilustrações conseguiram ficar bem fiéis à proposta de cada conto. Olha só as instruções do nosso escritor.
Procissão das Almas, é aquela lá que eu te falei da procissão. Malassombro de Gravatar, é um capítulo que eu vou ficar falando só de espírito, então tu tenta ver um jeito aí de tentar ilustrar espírito, não sei como te vira. A Necrópole Gravataense eu vou falar só sobre cemitérios, então se você quiser desenhar algum tipo de cemitério, aí tá feito. O Exorcismo do Centro, eu quero que você pense aí em algum tipo de exorcismo para você fazer, boa sorte. Algum tipo de jeito aí de ilustrar um exorcismo, bota aí uma cruz virada para baixo, com, não sei, uma mulher amarrada na cama, não, melhor, um homem, porque vai ser um homem que está no exorcismo. Velho e branco, você fala velho e branco, também quer dizer. O ET de Gravatar, aquela ideia lá que eu te falei, do cruzeiro, e aí uma navezinha espacial abduzindo uma planta Gravatar, e a morgue Gravataense, eu queria que você fizesse um necrotério. Entendeu? Faça como fosse um necrotériozinho, seria uma mesa e uma gaveta na parede, entendeu? Do tamanho. Com tudo finalizado, foi só mandar o livro para a gráfica em São Paulo para fazer as impressões. E, finalmente, os exemplares foram impressos. O livro estava vivo, pronto para chegar às nossas mãos e às mãos dos leitores. Um trabalho como este tem uma dimensão importantíssima, não só para o campo literário de Gravatar, mas para a cidade como um todo e por diversas perspectivas. E não sou só eu, essa que vos fala, que acha isso não. Tem um time de peso que também acha e deixou um recado aqui. Olá, gente. Eu me chamo Lucas Pereira, sou fundador da LP, também sou professor de História. Queria aqui parabenizar Jonathan Antônio pelo seu terceiro lançamento. É o terceiro livro que nós fizemos parceria. E como historiador, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do seu livro nesse processo de registrar e divulgar a história oral. Porque a história oral, ao longo do tempo, ela vai passando de pai para filho e chega um momento que pode se acabar, pode se perder, ninguém reconhecer, nem conhecer essas histórias, tá? Então você conseguiu registrar um pouquinho sobre a história de Gravatar, um pouquinho sobre esses contos assombrosos, que eu sei que daqui a 10, 20, 30 anos alguém vai ler e pode achar engraçado, mas também ao mesmo tempo que pode achar engraçado, pode ficar pensando como é que era Gravatar do passado, como é que era Gravatar dessa época. Então, Jonathan, parabéns por você registrar e deixar um pouquinho da história de Gravatar num livro que vai ficar para as novas gerações, tá? Parabéns novamente, boa sorte e siga em frente. Valeu, meu irmão. Obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson Bruce, sou professor e amigo de Jonathan Antônio. E queria bater um papo rápido com vocês sobre uma coisa que à primeira vista pode parecer curiosa. Como os contos de terror, sim, aqueles que dão frio na barriga e fazem a gente olhar para trás no escuro, também ajudam a preservar a memória do nosso município. À primeira vista, parece um pouco estranho, né? Mas pensa aqui comigo. Toda cidade tem suas histórias assustadoras. Tem aquela casa abandonada, que todo mundo jura que é mal-assombrada. Tem a lenda da mulher de branco que passa no trilho do trem, do lobisomem lá de Mandacaru, do vaqueiro que desapareceu na estrada. E essas histórias, além de darem aquele medo gostoso, guardam um pedacinho da nossa cultura, do nosso jeito de viver e de sentir o mundo. E quando a gente conta ou escreve um conto de terror inspirado na nossa cidade, nos nossos becos, nas nossas matas e nas nossas pessoas, a gente está fazendo muito mais do que assustar. A gente está registrando a nossa história de um jeito criativo. Estamos também dizendo onde ficava aquele casarão antigo, como eram as festas, como o povo falava e no que o povo acreditava. Esses contos mantêm vivas memórias do que poderiam desaparecer. Eles misturam realidade e imaginação. E é justamente isso que faz com que fiquem na cabeça da gente por muito tempo. E mais, quando um jovem escreve um conto de terror inspirado no bairro dele, na rua onde cresceu, ele está fazendo literatura. E ao mesmo tempo, salvando uma parte da cidade da invisibilidade. Por esse motivo,
a gente precisa valorizar os contadores de histórias, os escritores locais, os livros que misturam medo com memória, e também incentivar as escolas, as bibliotecas e espaços culturais a abrirem portas para esse tipo de escrita, que é divertida, envolvente e cheia de identidade. Porque lá no fundo, cada assombração carrega um pouquinho de verdade. E cada conto de terror é também uma maneira criativa de dizer: aqui tem história, aqui tem passado, aqui tem vida. Oi, eu sou Luiz Alan de Mambá, sou jornalista, escritor e estou como presidente da Academia Marginal de Letras daqui de Gravatá. E como jornalista, eu entendo que nosso trabalho vai muito além de manchetes do dia. O jornalismo também é memória, é escuta, é compromisso com aquilo que o tempo tem silenciar. E por isso, quando eu li os contos gravataenses do escritor Jonathan, percebi que esse livro é sim um ato jornalístico. Ele fez que nós comunicadores comprometidos com a cultura popular deveríamos fazer. Foi até os mais velhos, ouviu as histórias contadas nas beiras das calçadas, nos sítios, nas feiras e transformou isso em registro. Essas lendas, esses causos, muitas vezes tratados com exagero, superstição, na verdade são pedaços vivos da nossa história de Gravatá. São vozes que precisam ser preservadas. E isso é jornalismo, é ir em encontro do povo, escutar com respeito, investigar com curiosidade, escrever com responsabilidade. Contos Gravataenses é uma obra literária sim, mas também um documento afetivo, cultural e histórico. Que esse livro inspire outros jornalistas, outros escritores, a olharem mais com atenção para o que está ao nosso redor, porque às vezes a melhor pauta é justamente naquele caos que o povo conta com um brilho nos olhos, com um arrepio nas costas. Muito obrigado. Olá, gente, sou o Davidson, professor de língua portuguesa, e é extremamente importante e necessário a gente ver escritores gravataenses abordando sobre nossa cultura, sobre nossa identidade e principalmente uma sociedade tão diversa e Gravatá que tem crescido cada vez mais, e toda essa diversidade cultural impacta nas nossas vidas, nós que já somos leitores e os futuros leitores que virão. Então você chegar a ler um livro, Contos Gravataenses, isso enriquece nossa cultura, isso enriquece nosso vocabulário, isso enriquece toda a nossa diversidade cultural. O livro Contos Gravataenses não é apenas um livro, é um gesto de memória, pertencimento e amor de Jonathan Antônio por essa cidade, cheia de histórias a serem contadas. Jonathan fez um trabalho que enche seus familiares, sua namorada e seus amigos de orgulho. Mas para falar de orgulho, tem uma pessoa muito especial que também deixou o seu recado. Filho, é com o coração cheio de orgulho que eu quero te parabenizar por esse terceiro livro. Você merece muito sucesso. Nós te amamos muito, estamos muito orgulhosos de você. Parabéns, filho, por mais essa conquista. Né? Eu e seu pai, toda a família, estamos muito orgulhosos de você. Parabéns, filho. Por essa, John não esperava, eu tenho certeza. Bem, queridos telespectadores, chegamos ao fim da nossa saga. Esperamos que vocês tenham sentido um pouquinho da emoção que foi viver essa aventura. Cada história aqui registrada é um pedacinho da identidade de Gravatá, que agora pode estar nas mãos de vocês em cada página do livro Contos Gravataenses.